Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Registros histórico-geográficos, as formas de organização político-administrativa do Brasil em diferentes tempos. Formas de organização político-administrativa do Brasil. Ao longo da história, o Brasil passou por diferentes formas de organização político. Ao longo da história, o Brasil passou por diferentes formas de organização político-administrativa, e essas mudanças estão relacionadas à criação do Estado de São Paulo. Aqui está um resumo sobre o assunto. Ao longo da história, o Brasil passou por diversas formas de organização político-administrativa. Desde o período colonial, quando era uma colônia de Portugal, até os dias atuais, como um país dividido em estados. No caso específico do Estado de São Paulo, ele teve sua origem como uma das capitanias hereditárias e, posteriormente, fez parte da província e, finalmente, tornou-se um Estado da Federação. Essas transformações refletem a evolução política e administrativa do Brasil ao longo dos séculos. Período colonial. Durante o período colonial, o Brasil era uma colônia de Portugal, e a administração era centralizada na metrópole. O território era dividido em capitanias hereditárias, que eram subdivisões administrativas lideradas por capitães donatários. A capitania de São Vicente, que incluía a região onde hoje está localizado o estado de São Paulo, foi uma das primeiras capitanias a serem criadas. Século XIX. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, ocorreram mudanças significativas na organização política. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e a administração colonial foi substituída por um sistema centralizado. Nesse período, São Paulo deixou de ser uma capitania e passou a fazer parte da província de São Paulo. República. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil adotou um novo sistema político. O país foi dividido em estados, e São Paulo se tornou um estado da Federação Brasileira. A criação do Estado de São Paulo como uma unidade federativa ocorreu em 1889, quando a Constituição Brasileira estabeleceu a nova estrutura político-administrativa do país. Atualmente, o Brasil é uma república federativa composta por 26 estados e um Distrito Federal, com cada unidade possuindo sua própria administração e governador. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumo-para-aulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumo-para-aulas.com.br. Resumo-para-aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Registros histórico-geográficos, as formas de organização político-administrativa do Brasil em diferentes tempos. Formas de organização político-administrativa do Brasil. Ao longo da história, o Brasil passou por diferentes formas de organização político. Ao longo da história, o Brasil passou por diferentes formas de organização político-administrativa, e essas mudanças estão relacionadas à criação do Estado de São Paulo. Aqui está um resumo sobre o assunto. Ao longo da história, o Brasil passou por diversas formas de organização político-administrativa. Desde o período colonial, quando era uma colônia de Portugal, até os dias atuais, como um país dividido em estados. No caso específico do Estado de São Paulo, ele teve sua origem como uma das capitanias hereditárias e, posteriormente, fez parte da província e, finalmente, tornou-se um Estado da Federação. Essas transformações refletem a evolução política e administrativa do Brasil ao longo dos séculos. Período colonial. Durante o período colonial, o Brasil era uma colônia de Portugal, e a administração era centralizada na metrópole. O território era dividido em capitanias hereditárias, que eram subdivisões administrativas lideradas por capitães donatários. A capitania de São Vicente, que incluía a região onde hoje está localizado o estado de São Paulo, foi uma das primeiras capitanias a serem criadas. Século XIX. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, ocorreram mudanças significativas na organização política.
O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e a administração colonial foi substituída por um sistema centralizado. Nesse período, São Paulo deixou de ser uma capitania e passou a fazer parte da província de São Paulo. República. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil adotou um novo sistema político. O país foi dividido em estados, e São Paulo se tornou um estado da Federação Brasileira. A criação do estado de São Paulo como uma unidade federativa ocorreu em 1889, quando a Constituição Brasileira estabeleceu a nova estrutura político-administrativa do país. Atualmente, o Brasil é uma república federativa composta por 26 estados e um Distrito Federal, com cada unidade possuindo sua própria administração e governador. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br